Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos fazer agora uma questão sobre verdades e mentiras, tá certo? Eu peguei aqui uma questão específica onde eu vou te mostrar o caminho. Então, muitas questões sobre verdades e mentiras você vai fazer da forma com que eu vou te passar agora, beleza? Então vamos lá, a gente vai ler esse problema e aí depois a gente vai passando para a segunda fase, que é a fase do seu comentário. Então nós vamos ter o seguinte, a questão fala assim: quatro amigos, Ari, Rui, Ivo e Eva, resolvem ir juntos ao cinema. Durante a entrada, em função do aglomerado de pessoas da fila, um dos amigos entrou sem pagar, tá certo? O responsável pela conferência dos ingressos percebeu o ocorrido, mas, sem saber qual deles havia entrado sem pagar, chamou os quatro e perguntou: qual de vocês entrou sem pagar? Então, eu estou aqui, ó. Vai entendendo que existe um contexto por trás. Tem uma história, entendeu? E essa história gira em torno de quatro personagens especificadamente, tá? Ari, Rui, Ivo e Eva. Vamos continuar. Os quatro amigos deram as seguintes respostas para o conferente. O Ari disse: eu paguei ingresso. O Rui: Ivo não pagou. O Ivo: Eva pagou. E a Eva: Ari está dizendo a verdade. Se somente o amigo que não pagou, então aqui ó, se somente o amigo que não pagou ingresso está mentindo, esse amigo é. O problema fala que só tem uma pessoa que mente e que foi justamente aquela pessoa que não pagou o ingresso. Como que a gente procede para poder descobrir quem que não pagou esse ingresso? Então vai ser o seguinte, ó. Aqui nós temos as quatro alternativas e eu construí uma tabela que funciona assim. Aqui em cima, na primeira linha, você vai colocar os personagens. E eu gosto de seguir a ordem que foi dado no problema. Ou você vai seguir a ordem que está aqui, ó, Ari, Rui, Ivo, Eva, que se você prestar atenção, é a mesma ordem aqui, ó, no início do problema, tá vendo? E é muito importante que você siga, que fica mais organizado. Então nós vamos colocar ali, ó, Ari, Rui. Então nós temos aqui, ó, vou colocar a partir de cá, ó, Ari. Aí nós temos o Rui, nós temos o Ivo e por último nós temos a Eva, correto? Aqui, ó, cada linha representa cada alternativa. Então, por exemplo, a primeira linha é a nossa alternativa A segunda é B, a terceira é C e a quarta linha é a letra D. Então você coloca cada personagem, ó. O da letra A é o Ari. O da letra B é o Rui. O da letra C é o Ivo. E o da letra D é a Eva. Nesse caso aqui, a ordem que a gente colocou em cima é a mesma ordem das alternativas. Muitas das vezes isso acontece e, um caso ou outro, não. E não tem problema nenhum. Então, na primeira linha aqui, você coloca o nome dos personagens envolvidos. Geralmente são 4, 5, tem alguns casos que são até 6, tá? E nas linhas você coloca as alternativas aqui, ó, do problema. Siga essa ordem que no final você vai entender o porquê. Aí você pode estar perguntando assim: eu posso trocar de ordem trocada? Pode, não tem nenhum problema. Só que se você seguir a ordem, tá? Dependendo do caso, vai ser melhor para você. Mas vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o que cada um disse e nós vamos fazer tipo um esqueminha. Por exemplo, o Ari falou assim, ó, eu paguei o ingresso. Então eu vou vir aqui no Ari e eu vou colocar tipo assim, ó, eu paguei. Só isso, tá? Vamos colocar o que cada um disse para ficar mais fácil a nossa análise. Então o Ari disse, eu paguei. O Rui disse, Ivo não pagou.
Então, vou pôr aqui, ó. A fala do Rui. Ivo não pagou. Não precisa pôr totalmente completo, tá? Você vai entender o porquê. O Ivo disse assim: Eva pagou. Então, o Ivo disse: Eva pagou, certo? E a Eva, ela disse assim: Ari está dizendo a verdade. Posso colocar assim, ó. A Eva disse que o Ari disse a verdade. Bom, feito isso aqui, vamos começar a nossa análise, tá? Eu vou até mudar a cor aqui da nossa análise. Vamos lá. Vai ser o seguinte, preste atenção. Ó, vamos começar com a letra A. Nós vamos partir do princípio que nós já sabemos quem é o culpado, quem que não pagou o ingresso. Por exemplo, na primeira linha, a letra A é o Ari. Então nós vamos partir do princípio que foi o Ari, que o Ari não pagou. Imagina o segurança chamando um por um e fazendo essa pergunta, mas ele já está sabendo que foi o Ari que não pagou. Então vamos lá, o Ari disse: eu paguei. Se nós sabemos que foi ele, e ele está mentindo, ó. Ah, eu paguei, só que nós já sabemos que foi ele. Então, mentira. Você vai vir aqui e vai colocar, ó. Mentira. Certo? Muito bem, porque nós sabemos que foi o Ari. O Rui disse: Ivo não pagou, né? Nós sabemos que isso aqui é mentira, porque nós sabemos que quem que não pagou foi o Ari. Então, o Ivo pagou. Mas o Rui está falando que o Ivo não pagou, então isso é mentira. O Ivo disse: Eva pagou. Ou seja, verdade. Nós sabemos que a única pessoa que não pagou foi o Ari. E a Eva disse: Ari disse a verdade, né? Mentira. Mentira. Por quê? Porque o Ari, ele mentiu. Tá vendo aqui, ó? Ele mentiu. Então, a nossa primeira linha ficou com essa análise. Então, a gente vai fazer todas as linhas, aí depois eu vou voltar e a gente vai fazer a nossa análise final. Agora, o nosso culpado é o Rui. Vamos partir do princípio que foi o Rui que não pagou. Então, veja que muda muita coisa. Por exemplo, o Ari disse: eu paguei. Ou seja, isso é verdade. Porque nós sabemos que, nesse caso aqui, a pessoa que não pagou foi o Rui. O Rui disse: Ivo não pagou. Ou seja, mentira. Porque nós sabemos que quem não pagou foi o Rui. O Ivo disse: Eva pagou. Verdade. Então, isso é uma verdade, certo? Então, a Eva realmente pagou. Bom, e Eva disse: Ari disse a verdade. Verdade. Desta vez, o Ari disse a verdade. Tá aqui a sua análise, ó. Tá certo? Maravilha. Bom, agora vamos para a terceira linha, para a letra C. Nós agora partimos sabendo que foi o Ivo que não pagou, certo? Então, olha só, o Ari falou: eu paguei. Verdade. Nós sabemos que, nesse caso, quem não pagou foi o Ivo, certo? O Rui disse: Ivo não pagou. Verdade também. Realmente foi ele quem não pagou, certo? Pronto. O Ivo disse: Eva pagou. Verdade. Nós sabemos que a Eva pagou, tá? Que a pessoa que não pagou agora foi o Ivo. E por último, Eva disse: Ari disse a verdade. Verdade. Realmente ele disse a verdade. Certinho? Então, muito bem. Fizemos aqui a nossa terceira linha. Vamos para a última linha, letra D. Agora a gente sabe que foi a Eva que não pagou. Partimos do princípio que Eva não pagou. E aí a gente faz a nossa análise. Ó, o Ari disse: eu paguei. Verdade. Nós sabemos que
quem não pagou foi a Eva. Pronto. O Rui disse, Ivo não pagou. Mentira, né? Ivo pagou, porque nós sabemos, nesse caso, quem não pagou foi Eva. O Ivo disse, Eva pagou. Mentira. Nós sabemos que a Eva não pagou, certo? E por último, a Eva disse, Ari disse a verdade. Verdade. Realmente ele disse a verdade. Pronto. Aí agora vem o pulo do gato do problema. Lembra que o problema disse o seguinte? Ó, se somente o amigo que não pagou ingresso está mentindo, estou circulando aqui, ó. Ou seja, só tem uma pessoa que mentiu, que foi a pessoa que não pagou. Aí quando eu volto aqui na nossa tabela, como que nós vamos identificar? Você vai ter que identificar da seguinte forma. Olha só. Aquela linha que tiver uma única mentira é o culpado. Vamos pegar a letra A aqui, ó. Nós temos uma mentira aqui. Nós temos duas, já não é o culpado, ó. O Ari já não é culpado. Mas nós temos outra aqui, ó. Por quê? Para ser culpado, tem que ter uma mentira. Olha a letra B. Só tem uma, ó. Tá vendo aqui? O problema fala que apenas uma pessoa que mentiu. E essa pessoa é a pessoa que não pagou o ingresso. Então, nesse caso aqui, ó, quem não pagou o ingresso foi o Rui. Na sua análise, na sua linha, tem apenas uma pessoa que mentiu. Tá vendo? Se você continuar, ó, olha o Ivo. O Ivo aqui, ó, é tudo verdade. E não pode. Tem que ter uma pessoa que mentiu. Olha a letra D. Nós temos duas pessoas mentirosas aqui, ó. Tá vendo? E aí também não pode, porque o problema fala que é uma pessoa que mentiu. Aí você fala assim, ué, professor, então, se for na prova, eu não preciso completar a tabela inteira. Não precisa. Não precisa. Eu fiz aqui para você ter uma ideia de como que funciona. Mas vamos pegar um exemplo. Vamos supor que você está fazendo essa questão na prova. Aí você montou sua tabela e aí na letra A você já viu aqui, ó, que a segunda pessoa mentiu. Você não precisa completar o resto. Você já sabe que se já tem duas pessoas que mentiram, no caso, então não é a letra A. Quando você vai para a letra B e completa a linha toda e vê que só tem uma pessoa que mentiu, aí você já sabendo do pulo do gato, que o problema diz que é uma pessoa apenas que mentiu, então você já deduz que a letra B é o culpado. Então você não analisa nem a letra C, nem a letra D. Entendeu então o porquê que aqui nas linhas a gente coloca seguindo as alternativas do problema? Porque isso pode acontecer. Se você fizer de forma aleatória, tá? Aí você corre o risco também de deixar a resposta correta que estava no início das alternativas para o final. E é bom também que fica mais organizado, beleza? Muito bem. Então fizemos aqui uma questão de verdades e mentiras. Você vai perceber que tem muitas questões, tá? Dentro desse padrão, tem muitas questões assim e todas agora dentro desse perfil, você pode fazer assim que vai dar certo. Fechou? Tamo junto e eu te vejo na próxima aula. Até lá!